A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. É hoje, lição de número 9, fé para crer na salvação eterna. Fica com a gente, EBD Online, mais uma vez trazendo informação, uma palavra de orientação para os nossos professores e alunos de jovens, da sala de jovens, né? Onde temos o tema central, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida, quarto trimestre de 2023. Muito bem, a temática de hoje nós vamos trabalhar acerca de, estamos já desde o início trabalhando acerca de fé. E hoje, fé para crer na salvação eterna. Você sabe que salvação vem de sotério e a disciplina que trabalha soteriologia, não é isso? Acerca desse assunto para entendermos, compreendermos, né? Mostrar as teorias que são ateístas em relação à salvação, destacar a perspectiva cristã a respeito da morte e ressurreição, e explicar a respeito da salvação e da vida eterna. Esta é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Muito bem. O texto principal está aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. E como ao homem está ordenado morrer em uma vez, vindo, depois disso, o juízo. O resumo da lição, o resumo no geral, a Bíblia orienta a viver o hoje com expectativa da salvação eterna. Muito bem. Lição de número 9, uma temática muito importante para os nossos jovens, onde temos a leitura que, como texto principal bíblico, em Romanos, capítulo 10, versículo 6 ao versículo 13. E aí, a gente tem aí uma temática falando também sobre a vida após a morte, né? Até hoje vem sendo discutida, na atualidade, por diversos grupos religiosos, cada um tem as suas opiniões mais diferentes a respeito do assunto. E que muitos concordam ou discordam, né, das teorias e ideologias da questão da ressurreição, da morte e após a morte o que deve acontecer. A gente sabe, como diz o texto, que ao homem foi ordenado morrer uma vez, né? Isso está escrito e é a palavra de Deus. E aí a gente percebe que vamos estudar as teorias ateístas, né? Que traz as suas filosofias, né? Em relação à salvação. Aí a gente vem, primeiro ponto, o comunismo, né? Lá atrás, século depois do existencialismo, né? Depois do existencialismo secular, o comunismo, que tem o seu principal, podemos dizer, autor marxista, né? Ele ainda atrai muitos adeptos que, com variações posteriores de pensamento inicial defendido lá por Karl Marx e Engels, né? No livro Manifesto do Partido Comunista, que propôs satisfazer a necessidade da humanidade. Marx estava convencido de que somente quando a religião fosse abolida, a felicidade real poderia ser alcançada. Para ele, a religião projeta um céu ilusório, imaginário, a fim de amortecer a situação econômica, social do homem. Para Karl Marx, existe apenas a vida eterna e a salvação não existe. Apenas cumpre um papel a questão da consciência em relação à vida real aqui e agora. A gente sabe que essa filosofia e essa visão do Karl Marx é uma visão deturpada da palavra de Deus. É na verdade uma teoria que vai de contra a Bíblia Sagrada, não é verdade? Então, a gente sabe disso e nós trazemos uma visão bíblica acerca do assunto e podemos refutar Karl Marx e todas as suas teorias e ideologias com a palavra de Deus. E aí o segundo subponto, o existencialismo, né? Que tem essa discussão aí através do filósofo Martin, né, um alemão. Ele sempre entendia que o tempo como algo necessário para que tivesse uma compreensão do fim da morte. Em seu pensamento, a vida nesse mundo está cercada pelas possibilidades da morte. A humanidade é descrita como vivemos em solidão, na iminência da própria destruição.
E aí nós temos Sartre, né? Outro filósofo, trazendo também o existencialista francês, né? E ele exclui qualquer possibilidade de uma realidade espiritual. Ele descreve a vida como uma situação de desesperança, da qual não há escapatória. Então, na linguagem desse filósofo Sartre, é que não existe nenhuma possibilidade de uma escapatória nessa filosofia do existencialistas. Ele não mostra saída, não tem uma orientação acerca do futuro do ser humano, da raça humana. Porém, nós sabemos que quem crê em Jesus, Jesus disse uma certa vez no Evangelho de João, capítulo 11, naquela narrativa, quando ele vai visitar Lázaro, que já estava morto, disse que se creres em mim, né, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus estava falando, já estava dizendo que o problema de Lázaro ele iria resolver naquele momento. Mas a ressurreição é fato materializado, porque Jesus foi o primogênito dos que dormem, dos que morreram. Ele foi o primeiro a se ressuscitar com todo o poder. Então, a prova cabal de que existe ressurreição e existe vida numa situação na área de salvação, porque o próprio Cristo, ele mostrou isso, ele demonstrou, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, essa visão ateísta, a gente refuta com a palavra de Deus. E aí nós temos uma perspectiva em relação à morte e à ressurreição, né? Para muitos, a morte é o fim de tudo, né? A morte acabará tudo e depois da morte, cada um segue-se do que quiser fazer comigo, porque quando eu morrer, faça o que quiser. Mas não é assim. A morte simplesmente é uma ponte que te leva para outro lugar, e esse lugar vai depender daquilo que você escolheu antes de atravessar a ponte. Trouxe assim esse exemplo bem tranquilo, mas bem prático para você compreender. Porque a morte vai acontecer para todo mundo. Ao homem está determinado morrer uma vez. E o salário do pecado é a morte, como diz na carta de Paulo aos Romanos. O grande problema não é a morte, que todos vão passar. É se estivermos com Cristo. Porque com Cristo nós temos a garantia, o passaporte para o outro lado. E esse passaporte, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E sabemos, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, certo? Então, Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, também nada vamos levar dele. Então, cremos que depois da morte haverá uma continuidade daquela existência ao lado de Deus. Ou não. É importante ressaltar que a morte é uma consequência da queda. Como eu já citei, Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é um fruto da desobediência do ser humano. Entretanto, para os crentes, a morte é o caminho para uma nova vida ao lado do Pai. Então, nós temos essa visão, essa perspectiva, aí a ressurreição tem as suas características, porque, diferente da ideia grega judaica, que os gregos reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida e ansiava pelo templo, né, que a alma seria livre de suas algemas, rejeitada firmemente a ideia da ressurreição. Quando Paulo prega em Atos 17:32, a respeito disso lá em Atenas, os judeus defendiam o corpo, que seria ressuscitado, porém, os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição, ou seja, não haveria alteração no corpo ressurreto. Por sua vez, os cristãos pensam no corpo como algo que será ressuscitado, porém transformado em corpo glorificado.
E para a gente entender mais esse assunto, que tem uma complexidade muito grande, a gente pode ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51 até o verso 57, você vai ter o entendimento quando Paulo fala do que é mortal, vai se revestir da imortalidade, o que é corrupto. Então, Paulo faz ali uma analogia e traz uma palavra acerca da ressurreição, tá certo? Acerca da ressurreição, e mostra qual será o futuro glorioso da igreja, a salvação e a vida eterna. O que é salvação, né? Salvação é um salvamento de um perigo iminente, é uma dádiva divina. Então, nós cremos que é um dom gratuito de Deus, e não temos merecimento, recebemos mediante a fé em Cristo. Somente o sacrifício vicário de Jesus poderia libertar a humanidade depois da queda. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 11. Então, é importante entender que a salvação é de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço para que isso fosse acontecer. Ele deu a sua vida por nós, por nos amar. Somos nós que decidimos se queremos a salvação eterna ou a condenação, que é o inferno. Então, a decisão está mediante para nós. Nós somos seres que temos sim, Deus nos colocou o sentimento e nos dotou de capacidade, porque existem muitas pessoas que dizem que o ser humano não tem a capacidade de escolher, mas tem, para escolher o bem e o mal. O caminho que devemos escolher. Eu falei anteriormente que existe uma travessia, né, uma ponte de uma vida para outra. E aí, o lugar que a gente vai chegar do outro lado vai depender do que a gente escolheu aqui, enquanto estavam palmilhando aqui na terra. Então, sabemos que a salvação tem 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Ou seja, nós estamos salvos porque pela fé. Porém, essa salvação nos indica que a gente precisa perseverar, permanecer. Essa salvação vem a operação dentro de nós da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a salvação, ela é de forma gradativa e ela é de forma que nós possamos permanecer. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus coloca lá várias preposições que condicionam cada um de nós. Então, se permaneceres em mim. Então, a salvação é um ato de bondade de Deus para nos livrar do grande perigo iminente, sim, mas além de ser dom gratuito de Deus, requer sobre nós a oportunidade de escolher, opção. Então, nós cremos numa salvação condicional, onde Deus nos atrai com a sua maravilhosa graça, efetua o pagamento no Calvário através de Cristo Jesus, que ele pagou todas as nossas dívidas, e agora ele proporciona para nós um momento de escolha. Ele nos deixou livre, nos trouxe para si, mas agora disse: você está livre, você é que decide. Porque Deus nos dotou dessa capacidade também de escolher. Então, a salvação e a vida eterna. Quem escolhe é você. Não existe, como algumas teorias e algumas filosofias, uma vez salvo, está salvo para sempre. Não. A salvação não é algo congelado. Não é algo que ficou ali e fixou. Não. A salvação, ela requer que nós trabalhemos, que nós produzimos, que nós melhoramos. Como diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, querendo um aperfeiçoamento dos santos. Então, como o santo que somos nós precisamos se aperfeiçoar cada dia, mediante da palavra de Deus. Precisamos sim de fé para crer na salvação, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te abençoe, Deus te ajude. Se inscreva no nosso canal, IEADALP Oficial, EBD Online. No nome de Jesus, tenha uma boa aula.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.